Processo de desenvolvimento da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando a sua melhor integração individual e social. Essa é uma das definições que o dicionário traz para educação, mas o assunto vai muito além disso e a gente não precisa de nenhum glossário para saber que conhecimento é algo extremamente valioso. Os tribunais de contas têm um papel fundamental para a manutenção da educação na rede pública de ensino. O papel do Tribunal de Contas, penso eu, deve ser de buscar avaliar a qualidade, né, do ensino público, ou seja, se de fato os alunos estão aprendendo. E para isso, o que o Tribunal de Contas precisa aferir é se os recursos disponíveis para serem empregados na educação, se eles estão sendo bem aplicados. Um dos principais objetivos que nós temos na Constituição é a aplicação do percentual mínimo em educação, em manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, a partir daí, os tribunais de contas vêm desenvolvendo diversas ações de fiscalização, não apenas para verificar o cumprimento formal do mínimo constitucional na educação, mas também para verificar a qualidade do ensino. E aí, analisando, por exemplo, questões como o cumprimento do piso do magistério, como a universalização do acesso às creches, o cumprimento do Plano Nacional e do Plano Estadual de Educação. São várias medidas que os tribunais de contas podem tomar em relação à fiscalização da educação. O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais desenvolveu durante a gestão do conselheiro Cláudio Terrão como presidente o Na Ponta do Lápis, com o objetivo de auxiliar nas fiscalizações e nas ações de controle. O programa é um conjunto de projetos que podem facilitar, instruir e criam um canal de comunicação entre as instituições de ensino e a sociedade. O interesse do conselheiro pelo tema educação tem forte origem na própria história de vida. O senhor tem uma história de vida peculiar e soube usar do ensino para chegar onde está hoje, né? Como conselheiro do Tribunal de Contas. Você podia me falar um pouquinho sobre essa trajetória? A peculiaridade da história talvez esteja exatamente em saber, né, ter tido a oportunidade de aproveitar a educação pública para chegar aonde eu cheguei. Então, essa é a peculiaridade. Agora, a história em si é uma história muito comum, né, ainda, infelizmente, no nosso país. Né? Trata-se de a história de um menino muito pobre, né? De uma família, em princípio, desestruturada. Eu não tive a oportunidade de conviver com a minha mãe, né? E meu pai, como muitos brasileiros, ainda sofria de um problema de saúde muito grave, que é o alcoolismo, né? E isso, obviamente, traz ainda mais problemas de estruturação familiar. Mas, de toda maneira, eu tive essa peculiaridade de ter na educação uma âncora, né? Ou seja, saber aproveitar aquilo que o Estado oferece e pode oferecer ainda em melhor qualidade para a sociedade, né? Que é a educação. Eu não precisei ir muito longe para encontrar outro exemplo de pessoa que tem usado da educação como suporte para desenvolvimento pessoal. O Ellerson entrou para o Tribunal de Contas como trabalhador adolescente com 16 anos de idade e assim que finalizou o ensino médio, passou no vestibular para o curso de Direito e foi contratado pelo TCE. Antes mesmo de concluir a graduação, o garoto de 23 anos foi aprovado no exame da OAB. Para conhecer um pouco mais da história do Ellerson, eu o convidei para ir a um lugar muito especial. Não teria melhor lugar para bater esse papo com o Ellerson se não fosse numa sala de aula. Então a gente trouxe aqui, na sua escola, onde você cursou a maior parte do seu ensino fundamental. A gente estava dando uma volta aí pela escola e eu queria saber o que você sentiu voltando aqui depois de tanto tempo. Parece um sonho. Quando eu perguntei para você em qual escola você tinha estudado, você me falou Escola Municipal Santos Dumont, e aí você completou falando assim, um ótimo lugar. Por que você descreveu assim? Cara, foi porque aqui eu passei a minha infância, a minha pré-adolescência, então foi aqui que eu comecei a me entender por gente. Na nossa conversa, o Ellerson me contou que sempre teve incentivo dentro de casa para valorizar a educação, já que sua mãe não teve a chance de realizar o sonho de se formar na escola. Você me falou sobre a história de vida da sua mãe e eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o que você percebe dela hoje. Por exemplo, quando você formou no ensino médio, entrou numa faculdade, passado na prova no exame do AB, que é uma prova muito difícil na Ordem dos Advogados do Brasil, o que ela sente? O que ela fala com você
sobre isso? Orgulho, sabe? É uma realização. Eu quero te mostrar 2 vídeos que eu tenho aqui no meu celular, então eu vou te pedir para colocar esse fone aqui. Olha, eu tive a oportunidade de conviver com o Ellerson, tanto na época em que eu estava no gabinete, como na presidência. Vi nele um potencial muito grande de uma pessoa que tinha como meta correr atrás de uma educação, de se capacitar e com os méritos, através dos méritos dele, ele conseguiu acessar a faculdade e passar no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, um exame extremamente difícil, extremamente concorrido, e passou antes mesmo de concluir a graduação. Isso me mostra como que o ensino de fato pode mudar vidas, né? Como que você se dedicar para aprender, para se capacitar, pode gerar uma mudança que vai atingir não apenas você, como a sua família como um todo, né? O ensino ele tem esse potencial, a educação ela tem esse potencial de mudar vidas e de trazer esperança para a população, né? Esperança de dias melhores, que é o que a gente tenta fazer nos dias de hoje. Ele é isso mesmo, é um exemplo. Eu tive a oportunidade de dar um abraço nele e dizer para ele que ele é hoje uma força representativa, um caminho a ser seguido por todos aqueles seus amigos e outros jovens que estiveram na mesma situação dele. E o que ele tem de especial, né? Porque todos esses jovens, eles têm as mesmas capacidades que eu tive, que ele também teve, que é a capacidade de aprender. Mas o que ele teve de especial e que eu posso dizer que reconheço em mim também, né? Primeiro você falou da força de vontade, né? Que é importante, mas há algo que é mais importante, que é você precisa acreditar em você, no seu potencial. Você precisa, jovem, você precisa acreditar que o seu sonho é realizável. E aí, você acabou de ouvir aí o conselheiro Cláudio Terrão e o nosso atual superintendente de controle externo, Pedro Henrique, falando de você. Como é que é isso? Você, de fato, ser visto como um exemplo aí. Cara, é uma emoção. Se você pudesse mandar uma mensagem para os seus irmãos e para essas outras pessoas que podem se inspirar em você, o que você falaria? Que é possível, sabe? É possível. Que é difícil, sim, sabe? Não é fácil, mas se a pessoa tiver foco, determinação, paciência e coragem, a vitória vem. O jovem Ellerson, que um dia já brincou pelos pátios da Escola Municipal Santos Dumont, tinha o sonho de se formar e se tornar um advogado. Lá, eu encontrei outros sonhadores. Você quer ser o que quando você crescer? Jogador de futebol. Eu quero ser médica, professora, YouTuber. quero ser professora de criança, Eu quero ser guarda-costas. veterinária ou perita criminal. Eu quero ser polícia. Gamer, amadora de leão, cozinheira, Juiz. Delegada. E eu quero que vocês realizem o sonho de vocês.